Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa terceira aula de Geografia Bíblica 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Estamos estudando aqui o livro-texto do nosso querido e saudoso pastor Ernesto Nini, sobre a geografia das terras bíblicas. Gastamos já as duas aulas anteriores falando sobre essa região da Mesopotâmia. Em especial, gastamos bastante tempo falando da Suméria, e também não só da Suméria, mas dos povos que ali habitaram, principalmente todos aqueles 5 povos: sumérios, os acadianos, amoritas, assírios e caldeus. Hoje, nessa aula aqui, eu pretendo estar concluindo esse assunto e já também entrando um pouco nos demais povos que eram próximos a essa região. Quero falar um pouco com vocês também hoje sobre os hititas. Pretendo falar também, dissecar um pouco melhor uma dessas nações, que são os assírios. No caso, os assírios, eles são da Mesopotâmia. Também quero tocar no assunto um pouco da Babilônia e a Fenícia, né? A Fenícia, vamos ver se vai dar tempo de tratar da Fenícia. Então, nós estaremos trabalhando aqui, como vocês bem sabem. Tenho passado alguns materiais extras para vocês, de arqueólogos, de historiadores, outros textos, vídeos, né? Principalmente o material do arqueólogo e historiador Rodrigo Silva. Estão gostando do material? Muito bom, né? Sim. Muito bom. Tomé já tinha me passado alguns materiais, até agradeço mais uma vez. Eu, Tomé, os irmãos, quando acharem também algum artigo ou algum vídeo muito interessante, compartilhe comigo, que aí eu aprecio, e aí a gente vai aprendendo junto, né? Porque, afinal de contas, irmãos, esse é um daqueles assuntos, como o pastor Ernesto Nini ensina no seu livro, que a descoberta de uma cerâmica, ou quem sabe de uma plaquinha, escrita nela, algumas coisas podem mudar todo o panorama daquilo que sabíamos, né? Muitas vezes, com uma descoberta apenas, a história ela é remontada, porque ela fecha um quebra-cabeça de séculos, né? Então, é muito interessante tudo isso que acontece nessa matéria, né, de geografia bíblica / arqueologia. E eu, particularmente, estou me divertindo muito, né? Porque a gente aprende coisas assim surpreendentes, né? E, mais uma vez, nós nos sentimos muito pequenos na história mundial. A gente vê que estamos aqui e que Deus conta conosco, que possamos escrever uma linda história para Ele, mas, ao mesmo tempo, nos sentimos como um ponto na criação, né? Na história. Então, assim, essa matéria, ela nos apequena. Então, que Deus possa realmente nos ensinar para que a gente possa, quando aprender a respeito da sua palavra, da sua revelação, da história antiga, da arqueologia antiga, a gente possa ser sempre fidedigno e com muita fé, com muita confiança, com muita autoridade, a gente continue proclamando a palavra de Deus, tá bom? Bom, quero lembrar a todos vocês que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam estar reutilizando essas aulas. Gravamos também para os alunos em AD, porque fará parte do currículo daqueles irmãos que estiverem no nosso curso em EAD, e também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, porque eu quero ler um texto bíblico que está em Deuteronômio 28, 28. Esse texto aqui ele é muito desafiador. Deuteronômio 28, 28. O irmão que quiser ler, eu publiquei aqui na minha Bíblia em Kindle, Bíblia digital, mas você pode ler na sua versão. Ou melhor, desculpa, 29, 29, falei errado. Deuteronômio 29, 29, tá?
Esse é um texto que é uma resposta para nós, porque talvez nessas aulas a gente fique se perguntando assim, mas será que tudo que dizem é verdade? Não é? E eu sei que, né, muitas coisas, elas acabam sendo descobertas, ora são reveladas, ora não são. Então, a gente não tem muitas respostas, mas graças a Deus que com a evolução da ciência, principalmente, né, da arqueologia, da geografia, e todas essas tecnologias que acabam datando certos povos, certas descobertas, a gente pode chegar mais próximo daquilo que realmente foi um dia no passado, né? Mas aqui esse texto bíblico ele tem ele chama atenção a um assunto bem curioso. Olha só o que diz. Quem quiser pode ler para nós, por gentileza, né? Vou ler aqui. Por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Amém. Não sei se vocês notaram, né? Que aqui dá uma ideia de que Deus, na sua revelação, fez questão de deixar algumas coisas claras e manifestas. Em outras coisas, ele se revelou a um povo, se revelou a pessoas, a nações, e muitas informações nós não temos. Foi, eu diria, um presente dele para aquele povo. Vamos dar um exemplo aqui? O povo de Nínive, que foi evangelizado pelo profeta Jonas. Nós temos e sabemos, hoje a gente vai falar sobre a Síria, que Nínive foi a capital e que Jonas, como já aprendemos na primeira aula, ele não chegou lá babado, que não era a unção da baba, né? Lembra? Não tinha como, né? Segundo aquele pregador que dizia que Jonas foi cuspido na praia e ali chegou diante de todos em Nínive babado, e o povo, vendo Jonas babado, se surpreendeu, né? A gente sabe que isso é impossível pela geografia, e Jonas possivelmente andou ainda durante semanas, para não dizer, quem sabe até meses, né? Até Nínive. Então não tinha baba que segurasse na roupa de Jonas. Mas voltando. As histórias, os detalhes dos acontecimentos dos ninivitas, do mais simples ao mais poderoso, que era o rei, o imperador, nós não sabemos. Fica um mistério. Quanto tempo durou aquilo que chamamos até de avivamento em Nínive? Na aula de avivamento, história dos avivamentos, eu faço sempre uma pergunta aos alunos. Nínive foi ou não foi um avivamento? Aí a gente vai responder lá no módulo, tá bom? Mas uma coisa é fato, irmãos. 120 mil almas se converteram. Com uma pregação de um profeta, que eu gosto de chamar de profeta rabugento. Não é? É o profeta rabugento. Que ele briga para ir e depois que ganha 120 mil almas, ainda fica sendo rabugento, porque a plantinha dele, o petzinho dele, né? A arvorezinha dele morreu e ele fica bravinho com Deus. É um profeta rabugento ou não? E ele não está preocupado com o povo, né? Ele está preocupado com as coisas dele. E a vida de Jonas é uma vida admirável nesse sentido da misericórdia de Deus com ele, do que é aquilo que um eleito tem que fazer, né? Como Deus trabalha na vida do seu eleito, do seu vocacionado, e principalmente como Deus trabalha numa nação. Mas aí eu digo, o que aconteceu com os ninivitas? Os detalhes. Tem coisa que a gente não sabe. Por quê? Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, na história humana, na revelação de Deus, com a sua criação, em pessoas, em lares, em tribos, em cidades, em povos, até em países,
muita coisa a gente não vai saber. A gente vai saber daquilo que Deus quis registrar na história para mostrar, né, as digitais dele, ou seja, como ele atuou naquela vida, e aquela história vai ter uma representação e uma utilidade no seu povo nas demais gerações. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque, você vê, durante muitos séculos, não se sabia da história, né, dos povos da Mesopotâmia. Hoje nós já estamos sabendo. Então nós entendemos que na soberania de Deus, Deus quis que esses assuntos fossem revelados para nós hoje. Ou seja, nesses últimos 100 anos, como vocês viram em vários vídeos que eu passei para vocês, que a gente está estudando junto. Muitas descobertas foram por acaso, como muitas outras serão. Muitas descobertas arqueológicas também foram, eu diria, descobertas arqueológicas predatórias, né? Como troféus. Por exemplo, o povo inglês fazendo ali as suas descobertas e levando para os seus museus, etc. e tal. Porque, irmãos, vocês têm que lembrar que numa descoberta arqueológica, o que está em jogo ali? Só a descoberta daquele povo? Sim, mas seria um resgate por aquele povo apenas? Não, meus irmãos. Tem que lembrar que quando você descobre um acervo muito grande, muito suntuoso, muito poderoso, geralmente tem relíquias sagradas. E quando eu falo relíquias, não é só no aspecto religioso, mas também porque essas relíquias geralmente eram feitas do quê? De ouro, né? Então, tem tesouros em outras, vamos aqui traduzir aqui uma linguagem que todo mundo entenda. Descobrir algo arqueológico é descobrir riquezas, pedras preciosas, joias, ouro. E quanto que vale todas essas descobertas? Quanto que vale isso no mundo das artes? Percebam, são troféus ou não? Por isso que no passado, quando alguém encontrava algo, eles estavam indo à busca, claro que também de tesouro. Eu sei que nós não devemos achar que todo historiador e todo arqueólogo, ele é uma pessoa que vai atrás do tesouro. Não, eu quero até distinguir aqui. Os verdadeiros cientistas vão atrás da história, mas não podemos negar que essas histórias estão atreladas a riquezas, a patrimônios. E aquelas pessoas que investem nesses arqueólogos e nas suas expedições são riquezas muito grandes, porque você tem um investimento inicial e você não sabe quando que vai acabar aquela escavação, ou o que vai acontecer se em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Por isso que muitas empresas e até países que fazem geralmente assim grandes investimentos na arqueologia, chega uma hora que os próprios políticos são tentados a parar por causa da demanda social. A população pedindo hospital, segurança, e de repente o prefeito, o governador, ou o presidente, ou quem sabe o próprio rei de uma nação, ele não vai deixar de investir naquilo que realmente é uma necessidade agora para a população, para gastar mundos e fundos em pesquisas arqueológicas, a não ser quando se descobre, de fato, ali uma cidade, e naquela cidade tem muitas descobertas, que vai gerar turismo, vai gerar negócio. Aí, percebam que a questão monetária a gente não pode descartar, né? Então, por que eu estou falando isso? É porque aqui o texto ele dá um descanso para nós. Né? E aqui vale isso, esse texto representando principalmente o quê? As questões espirituais, né? Muitas coisas Deus quis revelar, muitas outras ele não quis. Por exemplo, meus irmãos, a questão de anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes. A gente entende aquilo que Deus quis revelar. O que mais? O que ele não quis revelar é um mistério. Só na glória a gente vai saber. Ou seja, os acontecimentos da vida de Jesus.
Nós temos aquilo que Deus quis revelar por meio dos apóstolos e discípulos. O que mais? Mais nada. E na história da igreja, a mesma coisa. Então, meus irmãos, que esse texto possa ser um alento para nós, tá bom? Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E as que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras dessa lei. O que nós devemos nos apegar é ao revelado. E quando houver uma descoberta, a gente se alegra. Amém? A gente dá glórias a Deus. Porque realmente o Senhor é o Senhor da história. Hoje, irmãos, podem ver que a gente aqui fez várias viagens, né? No Google Earth. E, puxa, que delícia poder visitar Ur, ver os zigurates, né? Se tudo correr bem, hoje a gente vai ver Harã, cidade de Abraão. Ô, irmãos, olha que honra. Isso é o quê? Uma visão que por via satélite. Agora eu te pergunto, será que daqui a alguns outros anos e décadas, algumas novas descobertas arqueológicas, quem sabe por exemplo, né, irmãos, hoje a gente vê que tem como, né, hoje muitos cientistas, eles fazem pesquisas do solo com sondas. Será que no futuro, bem próximo, não vão fazer isso numa pesquisa científica histórica de arqueologia? Né? Será que a gente não vai descobrir muitas outras coisas ainda na história mundial? Eu creio que sim. Isso tudo vai ser muito legal para nós, porque confirma, né, aquilo pelo qual cremos, dá descanso naquilo que ainda nós não temos uma resposta, tá bom? Beleza, meus irmãos? E para encerrar essa parte aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Diante de tantas descobertas, né, científicas, diante de tantas descobertas arqueológicas, o que vocês acham, irmãos, se amanhã realmente descobrissem a Arca de Noé? Fizeram a prova lá do carbono 14 e tal, e viram, né, que foi por volta disso, só para vocês terem uma noção, né, irmãos, quando a gente pergunta, né, quando que deve ter sido, que data provável deve ter sido o dilúvio? Quando a gente vai fazer uma avaliação, segundo a tradição, né, a gente vê que o dilúvio ocorre no ano 600 da vida de Noé, no 10º dia do 2º mês. E fazendo uma conta aproximadamente, é por volta do ano 2348 a.C. Claro que são datas próximas, tá? Mas o que eu quero dizer? A gente está aqui estudando algo do ano 4000, do ano 3000, antes de Cristo. E a pergunta que eu faço é, seria uma dessas civilizações também, civilizações ali, antes do dilúvio? Interessante, não? Pode ser que sim. Pode ser que uns desses povos aqui, e os sumérios, a gente chama de sumério, mas foram até antes do dilúvio. Aí eu te pergunto, com o dilúvio, não seria esse um dos motivos da mudança da geografia dessa região? Ou da possível, vamos dizer assim, soterramento, né, de algumas dessas construções, desses povoados? E eu te digo, e ainda eu faço a pergunta, e se descobrirem nas próximas décadas, daqui em diante, várias dessas civilizações, antes do dilúvio, por exemplo, aí talvez você diga assim, pastor, e aí então quer dizer que as pessoas vão se converter, não é? Porque vão descobrir a Arca de Noé, vão ter descobertas arqueológicas fantásticas. O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas vão, amanhã, né? Vamos supor que o mundo da arqueologia volte, né, a ser um tema muito relevante. Vocês acham que as pessoas vão se converter? Olha, aqui viveram as pessoas antes do dilúvio. Olha, aqui é a Arca de Noé, aqui é a data de um povo, né? Sei lá, a cidade de Caim, por exemplo.
vocês acham, irmãos? Você acha que as pessoas vão se converter? Eu acho que não muda nada. E os Também acho que demais? não. Segundo aquela palavra lá, né, que para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Tem gente que mesmo diante dessas evidências, eu acho que ainda resistiria a crer no Evangelho. E aí, irmã? A Beatriz diz também, acho que não, né? Elisângela? Eu acho Diego? que alguns até se converteria, mas raramente. Seriam poucos. Né, Diego? Porque quando nós, irmã, por que eu digo isso e faço essa pergunta? Porque nós que somos apaixonados pela palavra, aprendemos a amar a Deus e crer nele, no caráter dele, para nós isso é uma certeza a mais para a nossa fé, de que Deus está reescrevendo a história do ser humano, está tendo compaixão, está tendo misericórdia, não é? Né, Diego? Mas e para aqueles que deixam a vida me levar? Você acha que... E aí, Diego, você acha que eles se converteriam? Travou, Diego. Eu acho que não. Acho que a minha tese parte da mesma do Tomé. Eu acredito no que vocês estão dizendo, inclusive o que a irmã disse. Aquelas pessoas que, de repente, já estão, ou quem sabe, né, são estudiosas do tema, que até são inclinadas a crer em Deus, mas têm as suas dúvidas, podem até se converter, porque para essas pessoas foi a resposta. Para essas pessoas foi um gatilho, né? Mas, irmãos, a maior revelação de todas já veio na história da humanidade, que é Jesus. É o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Entenderam? Ou seja, o ser humano, depois que caiu, né, no pecado, lá no Éden, com Adão e Eva, e nós estamos aqui, somos frutos, né, depois da queda, o pecado reina na vida humana. E a graça de Deus é o meio de nos libertar, né, dessa teia maligna, dessa situação diabólica que é o pecado. Então, Jesus já veio, o maior acontecimento é o Cristo. E hoje, né, pode ver, as pessoas, ainda mais no Ocidente, eles ouviram sobre o Cristo. E o Cristo é uma religião a mais para eles, né? Percebam? Então, claro que para alguns poderia até gerar uma descoberta, para os arqueólogos vai ser uma festa no parquinho, né? Para nós, seminaristas, vai ser outra festa também no parquinho nosso, para muitos irmãos, mas para outras pessoas a vida vai continuar, eles vão continuar fazendo as suas guerras, a sua ambição, porque quem não está na luz, quem ainda não se converte, não entende. Pastor. Não é guiado, né, pelas coisas do Espírito, né, irmãos? Então, assim, já deixa você falar também. Eu fiz essa deixa, irmãos, para mostrar o seguinte: a gente está se divertindo aqui, mas as coisas encobertas, quando Deus quiser revelar, aleluia, que a gente está aprendendo muita coisa. Mas se ele não quis revelar, amém, que possamos segui-lo por fé, porque o justo viverá pela fé. E o importante é o que ele revelou, para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa alma, nosso amor, nossa fidelidade a ele, a proclamação dele, né, do reino dele nessa terra, a expansão do reino, e que possamos levar esse evangelho, essas boas novas a todos os povos, crendo que Jesus é a resposta para cada um, ora tendo revelação das coisas ou não tendo. O mais importante é que nós temos a Bíblia como a grande revelação de Deus, né? Tá bom? Só fiz questão aqui, irmãos, porque o seminarista ele é tentado, né, a falar assim: não, agora que eu mostrei a Arca de Noé, agora que eu mostrei lá a cidade de Caim, todo mundo vai se converter. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque não é pelo intelecto, é a conversão do coração, tá bom? Então diga, Tomé. Eu ia falar, o povo viu Noé construir a arca. Eu acho que agora vai. Exatamente, Tomé, exatamente. O povo viu, né? E só entrou Noé, esposa, seus filhos e as suas noras, né, Noé? Né, Tomé? E mesmo assim, olha, exatamente, meu irmãozão, exatamente, entendeu? Então, quando a gente romantiza muito, é porque a gente está apaixonado, entendeu, irmãos? É o nosso desejo. E não está errado, não, irmãos. Davi pensava assim.
Hoje eu meditei, minha devocional foi em cima do Salmo 29, né? E eu depois peguei o meu diário de oração e escrevi ali algumas palavras. Davi, é surpreendente, Davi, porque Davi, ele acreditava que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, ele reina sobre tudo, ele atua sobre tudo. E a maneira que ele faz aquela poesia lindíssima, falando sobre a voz do Senhor, ou seja, Davi é uma pessoa que vivia essa dimensão de que Deus está trabalhando e que todos o adorem. Então, que a gente possa ser que nem ele, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Se a pessoa não quiser segui-lo, não vai ter nada que parar que ele se converta, né? E não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Diga, Beatriz, para a gente ir aqui para os slides. Fala, Tia. Só para complementar essa parte da arca, né? Uma vez eu estava trabalhando, aí a moça, né, que não era cristã, eu achei injusto Deus não deixar ninguém entrar na arca. Ele nem deu uma chance, eu falei, Deus sim, 120 anos de chance. E ninguém quis. Exatamente, filho. Né? Só quem não conhece a história, né? Só quem não conhece, porque quem conhece a história sabe que a chance não foi uma, não, foram muitas, né? É para a gente entender, né? Que quando o Senhor Jesus voltar, ainda vai ter gente que vai falar, ai, Deus foi injusto. Exatamente, filho. Obrigado. Né? E você vê, irmãos, a história se repete, né? Mas vamos lá. Um dia a gente não estava na ignorância? Eu me converti aos 17 anos, irmãos. Eu não nasci na igreja. Então, assim, Deus foi paciente comigo. E na história, ao estudar arqueologia, ao estudar história eclesiástica, a gente vê a misericórdia de Deus, né? Deus sendo tão amável. E aqui isso é bom para a gente também, para a gente aprender a ter um ministério mais amável. Principalmente eu, que sou tão corretivo, né? Eu digo isso, irmãos, assim, né? Meu dom é o ensino, meu dom é treinar pessoas. Então, a minha igreja vai ser uma igreja de escola, né? É o meu ministério, é o meu jeito. Né? Aqui em casa, os meus filhos chamam eu de Horus Vivos, né? Horus Vivos, né? Fazendo aquela ideia, é o faraó, né? Que manda, né? Apelido de casa, Horus Vivos. Horus Vivos. Cuidado, respeito o pai. Né? É um jeito, cada um tem um jeito, né, irmãos? Né? Cada um tem um jeito, né? Que sejamos aquilo que Deus nos fez, né? Acerto em algumas áreas, erro em outras, né? E assim a gente vai seguindo com a misericórdia do Pai, né? Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então, vamos nos slides passados a gente tinha até mencionado que eu falaria da Fenícia e tal, mas hoje a gente vai ler bastante o livro-texto. Eu quero que vocês, sempre que pegarem algo, né, que nem o Júnior na última aula, ele tinha feito uma pergunta sobre qual era o escrito mais antigo. Inclusive, eu até mandei no nosso grupo sobre essa questão, a datação, né, do escrito mais antigo, do período de escrita mais antigo da Terra. E eu achei bem interessante, né, que fala, de fato, que foi ali na Mesopotâmia com os sumérios. É um artigo da National Geographic, inclusive eu publiquei, né, para vocês lá no nosso grupo. Ao mesmo tempo, olha que curioso, né, irmãos, quando a gente faz algumas lições de casa. Assim como a linguagem, né, cuneiforme dos sumérios são a mais antiga da humanidade, segundo os especialistas, eles também, quando vão estudar a língua egípcia, eles também vão trazer numa data bem próxima. Então, assim, fica uma discussão, e aí os especialistas que vão, né, realmente determinar qual é a mais antiga. Mas eu passei para vocês, né, inclusive nesse artigo que está aqui, ó, né? Conheça 5, nesse artigo que eu vou estar compartilhando agora, os 5 idiomas mais antigos do mundo, tá bom? Né? É um artigo bem interessante. Depois leiam lá, vocês vão gostar, tá bom? Então, assim, só dando uma resposta, tem vezes que a gente... isso é assim, né, irmãos? Até que alguém descubra a linguagem da Torre de Babel, né? Entendeu?
como que era, se tinha, né? Se tinha escrita, né? Se tinha algum desenho rupestre, né? Algum pictograma, alguma coisa. Bom, é assim, por isso que eu disse, uma pedrinha, né? Um artefato, algo novo, muda tudo na história, na história, muitas vezes, da arqueologia, tá? Diga, Diego, pode falar. Pastor, uma pergunta aqui. Quando eles fazem a Torre de Babel lá no Gênesis 11, lá, que eles tinham o intuito de que a torre chegasse até o céu lá e para todo mundo ficar junto. E aí, quando Deus confunde a língua lá do pessoal, é ali que nasce as outras línguas? Sim, sim, exatamente. O texto bíblico, inclusive, deixa eu só mostrar aqui para vocês, olha só, essa inscrição aqui, ó. Uma tabueta de argila suméria de 4.200 anos. Registra as leis em cuneiforme. Está na Universidade de Yale, Connecticut. Olha só. Possivelmente foi encontrada em 1916. Olha que coisa linda, tá vendo? 4.200 anos. Ó, o sumério, o idioma mais antigo conhecido, tá bom? Depois vem o sânscrito, que é indiano. A hitita, inclusive hoje a gente vai falar do hitita, mas os egípcios também são antigos, tá? Agora, voltando, Diego. Segundo os linguistas, Diego, os linguistas, né, como a gente já aprendeu em História, Geografia Bíblica 1, todas as línguas, elas se derivam de duas raízes. A indo-europeia, pela qual tem o nosso idioma, o inglês, o português, né, o latim, e indo-europeu e as línguas semíticas. Então, nas línguas semíticas, seriam todas essas, o hebraico, o aramaico, o japonês, podem ver que elas se assemelham às línguas cuneiformes. Então, segundo os linguistas, os estudiosos, eles chegam, pode ver que o árabe, ele é diferente do hebraico, que é diferente do japonês, mas são um estilo de escrita totalmente diferente do indo-europeu. O indo-europeu é mais cursivo, são letras, né, sejam maiúsculas ou minúsculas, né? Então, assim, é curioso que tem línguas orientais que é de cima para baixo, outras de trás para frente, né? E o indo-europeu geralmente é sempre, né, da esquerda para a direita, né? E é assim a nossa maneira, né? O que acontece? Então, segundo os linguistas, eles chegam até aqui, nos achados arqueológicos, mas não tem essa língua aqui, que seria a língua falada. Por quê? Possivelmente, talvez não tivessem, era falado, mas não era escrito. Talvez seja esse o motivo. Então, talvez nunca nem exista descoberta. Porque, de repente, lá nos dias da Torre de Babel, só se falava, não se escrevia. Tinham os seus, vamos dizer assim, as suas tabelas, as suas maneiras de fazer contas, etc. e tal. Mas, assim, isso tudo são campos de pesquisa que a gente não sabe dizer. Uma coisa é fato, se todas as línguas do mundo elas derivam de dois troncos, o que por indução concluímos? Que um dia os habitantes desse planeta, agora esqueça a questão religiosa, tá? Se todas as línguas do planeta se derivam de dois troncos, qual que é a lógica direta e imediata? Que um dia se falava só uma língua. Isso remete a que ideia e que história? Bíblica. Antes da Torre do Babel. Interessante, né? Então, é bem interessante, né? Deus desce e confunde a língua para que os homens, vamos dizer assim, né, não continuem na sua arrogância querendo chegar aos céus. Agora, deixa eu fazer uma aplicação aqui que é deliciosa, viu, Diego? Então, Deus divide os homens por causa da arrogância deles. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, não é?
Nós sabemos que a verdadeira conversão só se dá também pelo poder do Espírito Santo, ou seja, é ele nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Assim como um dia Deus dividiu os povos por causa da sua soberba e arrogância, depois da cruz, Deus enviou o Espírito Santo e agora aqueles povos divididos foram unidos também por Deus, por meio do seu Santo Espírito. Mas para que isso aconteça, o oposto também tem que acontecer, porque por meio da soberba os homens foram divididos. E agora, quando nos humilhamos na cruz, aos pés da cruz, crendo em Jesus, recebemos o Espírito Santo, que é aquilo que nos une com cada cristão, em cada geração. Não é assim? Ou seja, em Deus há a conexão. Sem Deus só há dispersão. E pode ver que essa é uma linguagem divina, né? Pode ver que o Espírito Santo agora unifica o seu povo e dá dons ao seu povo, e inclusive dons em que as línguas são interpretadas. Não foi isso que aconteceu em Pentecostes? Os irmãos, quando receberam ali o dom, chamado dons de línguas, falavam nos dialetos daqueles judeus espalhados que vieram celebrar a Deus na Páscoa e no Pentecoste. E as línguas ali, irmãos, não eram línguas angelicais, porque o Novo Testamento vai falar dois tipos de língua: línguas de anjos e línguas humanas. Ou seja, pelo poder do Espírito Santo, podemos receber uma língua que nunca falamos. Isso é um milagre. E ainda entender aquela língua, ou quem sabe alguém fala e a gente interpretar, porque é isso que Paulo fala, que alguém que fala em língua, outro interprete. Então, a gente vê que no Novo Testamento, quando o Espírito Santo agora unifica o seu povo, aquilo que era divisão agora se torna em unidade. Por quem? Por causa do Espírito Santo. Fantástico, né? Então, em Babel houve a dispersão, no Pentecoste houve a união. E pode ver que um lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele sempre vai viver unido ao seu irmão, que foi lavado e remido em qualquer época, qualquer geração. A placa da igreja é um detalhe apenas, né? Porque o mais importante é a nossa missão como cristãos na Terra, né? Tá bom? Só um adendo aqui para adoçar a boca de você. Não tem como a gente não usar, né, esses paralelos, né? Meus irmãos, então vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre os assuntos, um outro slide do professor Maurício. Quero ler com vocês rapidamente, né, aqui, ó, definições de arqueologia na Bíblia, professor Maurício Abreu de Carvalho, peguei com ele esse material. Então, nosso irmão Tomé, leia para nós, né? A gente está falando tanto de arqueologia, a gente não definiu ainda o que seria arqueologia, né? Leia para nós, por gentileza, filhote. Arqueologia deriva de duas palavras gregas: arcaios, que significa antigo, e logos, que significa palavra, assunto, relato ou discurso. Etimologicamente, relato de assuntos antigos. A arqueologia bíblica é uma ciência social que faz parte da arqueologia especializada em estudo dos restos materiais relacionados direta ou indiretamente com os relatos bíblicos e com a história das religiões judaico-cristãs. A religião mais estudada pela arqueologia bíblica, na perspectiva ocidental, é a denominada Terra Santa, localizada no Médio Oriente. Tudo que a gente está fazendo aqui. Então, da matéria arqueologia, a arqueologia bíblica é uma área apenas. Tudo bem? Só que ela é tão importante que ela vai dando direções, ela vai fazendo certos apontamentos. Olha, houve esse rei, houve esse povo, aconteceu tal isso, tal coisa aqui, tal coisa ali. Então, ela acaba sendo muito útil na história mundial. Tá bom? Mas ela é uma ciência como uma outra qualquer. Então, vamos ler rapidamente, são alguns slides, né? Primórdios bíblicos, pode continuar, Tomé, por gentileza. Expedições arqueológicas com o objetivo de acumulação e colecionismo. Dá uma pausa aqui. Então, aqui o professor Maurício,
ele estava falando sobre aquilo que eu disse para vocês há pouco, sobre aquilo que eu chamei de arqueologia predatória, né? Eles faziam no passado as suas descobertas, ora porque queriam colocar nos seus museus aquela ideia, né, de uma civilização melhor do que a outra. Então, se eu estou descobrindo naquele deserto, naquela região da Mesopotâmia, ou naquelas montanhas a norte, né, alguma coisa, então aquele país agora, que é um país menos civilizado, eu posso até, quem sabe, colaborar com eles, mas é sempre dentro dessa ideia de acumulação e de colecionismos, né? Que, por um lado, os próprios arqueólogos também, eles fazem muitas queixas, né? Porque a verdadeira arqueologia não era para ser assim, tá, irmãos? É que nem a história, irmãos. Um verdadeiro historiador, ele não conta apenas a história dos vencedores. Ele não é influenciado pela política. Ele narra os fatos. Mas nós sabemos que em alguns momentos, quando principalmente estamos debaixo de um governo imperialista, ou, quem sabe, um governo tirânico, esse historiador, se ele escrever qualquer coisa que vai contra aquele governo, né, aquele historiador não vai estar vivo. Então, muitas vezes, se ele permanecer vivo, seus textos não vão ser publicados. Então, assim, infelizmente, isso nos acompanha na nossa história, tá bom, meus irmãos? E aqui, pode ler para nós, foi o meu segundo ponto. Surgimento de escavadores Sir Flinders Petrie e William Albert. Objetivo de colocar a arqueologia sobre bases mais científicas. Ou seja, colocando em cima de bases mais científicas, tudo muda, meus irmãos. Porque você traz, né, você faz o seu projeto de investimento, sim, você visa lucro, sim, porque, afinal de contas, alguém está pagando essa conta, mas, ao mesmo tempo, aquele país, aquela nação, pode também ter ali agora, quem sabe, né, um acervo histórico. Pode ter ali também, quem sabe, um museu. Pode ter ali turistas. Ou seja, percebam, todo mundo ganha, né? A ciência ganha, a arqueologia ganha, a história ganha, as civilizações ganham, né? E os investidores também ganham. Então, fica aqui uma fala. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Especialidade da arqueologia geral. Objetivo: extrair todos os fatos que lancem uma luz direto, indireta ou mesmo difusa sobre a Bíblia. Visão arqueológica que procura provas da autenticidade da Bíblia. Então, aqui, irmãos, os argumentos, né, da ou seja, por quê, né? Por que fazer? Então, para realmente a gente, não só porque acreditamos na Bíblia, mas porque tudo isso também vai comprovar, né, tudo aquilo pelo qual está na Bíblia, né? E nós temos visto que muitas coisas têm, de fato, favorecido, né, para a Bíblia, né? Tá bom? Continua para nós, Tomé, por gentileza. Discussão atual. Competição interna entre os historiadores, maximalistas, crenças na historicidade do texto bíblico, minimalistas, não considera a historicidade do texto bíblico, considera as provas arqueológicas. E aqui já seria uma discussão, né? Ou seja, irmãos, percebam que aqui sempre vai ter essa competição. Vamos lá, meus irmãos. Vamos dar aqui um exemplo meu. Eu sou um pastor, irmãos. Minha matéria-prima é o quê? É a igreja. Ora, eu ensino o quê? Eu ensino a Bíblia, a palavra de Deus. A minha ferramenta é a fé em Deus e na revelação. A minha tendência será qual? É óbvia. Eu vou pela fé, crença. Isso faz parte do meu dom. Eu levo as pessoas a crerem em Deus, que se revelou por meio da sua palavra, e desafio cada filho de Deus a agirem
né? De acordo com essa palavra. Ponto. Se um dia eu fosse se tornar um historiador, um arqueólogo, esse viés sempre vai estar embutido em mim, mas eu preciso também não misturá-lo nas questões históricas e arqueológicas. Por quê? Porque se eu começo a misturar, é aquilo que eu já mencionei para vocês, quem vai atrás da Arca de Noé, qualquer pinheiro vira um pedaço da arca. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente faz ciência como ciência e, ora, trabalha com a fé como a fé. A gente sabe os lugares distintos. Na igreja, eu não vou ficar discursando sobre ciência. Na igreja, eu vou falar sobre a fé. Mas nas horas de uma aula, de um estudo bíblico, que tiver espaço para aquilo, eu até posso tocar em assunto científico. Numa classe como a nossa, perceba, a nossa classe, nós somos um seminário teológico ortodoxo, né? Um seminário teológico de uma linha ortodoxa que pende para o reformado, que pende por essa boa tradição, né, dos protestantes. Nós não estamos praticando aqui o suicídio intelectual. No entanto, quando a gente fala sobre descobertas arqueológicas, a gente vai aprendendo. Com quem? Com os arqueólogos, os cientistas, prova do carbono 14, sem agredir a história. Não é, não é. Então, há essa discussão, os maximalistas e os minimalistas, que aqui os minimalistas não consideram a historicidade do texto bíblico, ou seja, eles não estão preocupados se foi lá no Ararat que a Arca de Noé pousou. Né? Eles estão indo atrás de alguém em algum lugar falou que descobriram algo. Eles estão pegando agora as suas excursões e estão indo a campo fazer as suas descobertas. Então, percebam, há essa discussão. Qual que é o meu desafio que eu deixo aqui a vocês? Tenhamos equilíbrio, irmãos. Na igreja, não façamos da igreja um campo de ciência. A igreja é um campo de fé. Vamos deixar as questões de ciência para algumas aulas, para o seminário, e se um dia a igreja tiver uma escola, uma universidade, aí tudo bem, a gente trata da ciência como ciência, sem nenhum problema. Deixando as coisas em seus devidos lugares, tá bom? Dessa forma, eu diria, nós erramos menos, tá bom, meus irmãos? Beleza? Concordam comigo, irmãos? A gente não pode ser ingênuo de negar a ciência, porque muitos estão ali validando, porque, em primeiro lugar, não somos especialistas sobre ciência. No dia que nos tornarmos especialistas sobre ciência, vamos debater como ciência, mas vamos evitar de misturar as coisas, tá bom? Porque quando a gente mistura, a gente acaba complicando um pouco. Podem ver quantos foram irmãos nossos que se perderam porque eles quiseram cientificar o milagre. Não dá. Milagre é milagre. E o que é o milagre? A melhor definição é: milagre é aquilo que não se explica. Porque se houvesse explicação, não seria milagre. Na verdade, é um acontecimento sobrenatural da parte de Deus na nossa vida, como uma graça, como um feito, como uma realização sobrenatural. Isso é um milagre. Então é simples assim, tá bom? Beleza? Continuando aqui. Aqui. Pode continuar? Tomé. Já lemos esse ponto? Já. Opa, peraí. Já lemos. Aqui. Pode ler? Arqueologia sírio-palestina. Tendência de reclassificar a disciplina como arqueologia, entre aspas, sírio-palestina, William Daver. Desenvolveu-se a partir das deficiências da disciplina anterior. Então, aqui no nosso livro-texto vai ter melhores explicações sobre essas questões aqui, mas, assim, a gente vai ver muitas discussões, muitas reclassificações, como eu mencionei, muitas descobertas que mudam tudo, né? Muitas vezes uma datação, como no livro-texto, né? O pastor Enéas, inclusive, ele deixa aqui, por exemplo, sobre o famoso Reino de Mari, os arquivos cuneiformes desse reino, que por causa da descoberta de um achado, as datações mudaram quase 500 anos. Simplesmente porque
não digo 500, mas por volta de 200 anos, se eu não me engano. Então, mudou muito, né, as datações, tá, meus irmãos? Fala, Beatriz. Pastor, eu ia perguntar nessa linha que você estava falando sobre ciência e fé. Às vezes as pessoas vão, assim, discutir algum ponto. Por exemplo, tem muitos vídeos no YouTube que se põe lá um tema, e aí vai ou os cristãos e os não cristãos dar o seu debate. E aí, às vezes, mesmo com um estudo, parece que os cristãos não conseguem se sobressair, né? É como se fosse assim, como se a fé não fosse o suficiente para poder explicar aquilo. Ou parece como se a gente fosse meio burro mesmo. Às vezes o pessoal quer meio que desmerecendo a gente, né? Sim, sim. Até porque, né, Beatriz, a gente também não pode descartar que tem vezes que o nosso discurso é muito simplista. E é mesmo. Não tem como não ser. Filho, espere em Deus. Tá tudo desabando, né? Mas é a fé, é o exercício da fé. A fé nos coloca em situações que a pessoa natural não compreende. Mas quando a gente começa a avaliar, até mesmo de uma forma mais racional, que o exercício da fé, ela não é um suicídio intelectual, mas sim um reposicionamento que nos atinge, nos envolve em todas as áreas, depois até esse irmão que espera em Deus, ele passa a ser um case, né? Porque ele passa a ser admirado, que ele soube esperar no momento de caos. Ou seja, ele experimentou aquilo que os especialistas chamam de vulnerabilidade, que é uma coisa que na vida nós precisamos ser treinados, porque faz parte da vida. Em algum momento ficaremos vulneráveis. Quer ver um momento de vulnerabilidade? Quando a gente vai para uma mesa de cirurgia. Não adianta. Imaginar que tal dia, tal hora, o seu peito vai ser aberto, é um momento de vulnerabilidade. Mas a fé nos prepara para esse caminho. Por quê? Porque a verdadeira fé nos ensina a agir, como eu gosto de mencionar, fazendo o nosso melhor, como se tudo dependesse de nós, mas crer em Deus e esperar nele como se tudo dependesse dele. Ou seja, a gente vive esse exercício o tempo todo. Então, é como você falou, tem horas que nós, servos de Deus, erramos bastante na sociedade. Vamos para discursos simplistas, moralistas, e aí a gente acaba dando um tiro no pé. Mas tem vezes que não, tem vezes que a gente só está sendo perseguido mesmo porque o mundo não nos entende, e mesmo que a gente dê respostas brilhantes, né, as pessoas não vão se converter por isso, porque não é pelo intelecto que haverá a conversão, né? Mas é óbvio que é melhor quando damos uma boa resposta, né? Por isso que Pedro vai dizer para que a gente esteja sempre pronto a responder sobre a nossa fé. Mas é isso mesmo, né, Beatriz? Tem hora que o mundo vai nos colocar mesmo em situações, eu diria, à parte, né? Porque a gente é mal compreendido, né? Alguém já disse, Beatriz, que nós somos ETs, e é verdade, né? A gente não é daqui, né? Somos seres extraterrenos, em certa medida. A nossa Canaã a nossa morada é Canaã celestial, né? A gente está aqui só de passagem. Então, em certa medida, como que a gente vai esperar ser compreendido, sendo que eles não têm esse discernimento, não têm essa luz, né? Mas eu não sei se eu te respondi. Te respondi? E assim, eu até diria para vocês, irmãos, segundo a aptidão de cada um de vocês, desenvolvam, né, essas respostas, essa clareza, uma palavra sempre sábia. Mas também, se de repente você vê que não é muita sua aptidão, não se sinta menor, porque existem alguns Paulos que Deus levanta nos nossos dias, não é? Existem alguns C.S. Lewis que Deus levanta. E isso é lindo de ver, como eles saem, né? Como eles são luzes nas universidades, nos lugares mais diversos, né? Mas a gente acaba realmente sendo mal compreendido mesmo.
E vai ser assim, né? É que nem Jesus disse, se perseguiram a mim, quanto mais a vós outros, né? Se me chamaram de Beelzebub, o que não vão falar de vocês? Faz parte do pacote ser perseguido, né? Pode ver que o cristianismo Jesus fofinho, cristianismo água com açúcar, é um problema, né? Porque tem que dar tudo certo, né? Então, quando dá alguma coisa errada, esses cristãos do Jesus fofinho, eles se desesperam, né? Porque eles querem só as coisas boas, só as vitórias, né? Só os triunfalistas, só os triunfos exacerbados, né? Mas é isso. Espero ter te respondido. Diga, Tomé. Eu só queria fazer um comentário que isso aí que a Beatriz perguntou, eu lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez, que fala assim, que para quem crê, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária, mas para quem não crê e não busca a verdade, não existe evidência que convença ela de que é a verdade. Porque às vezes você joga 300 argumentos positivos em cima da pessoa. Uma palavra que você usa que, vamos dizer que dá dupla interpretação, ela vai pegar aquela palavra e vai falar que você odeia ela. É mais ou menos aquilo de jogar as pérolas aos porcos, né? Por isso que a conversão, irmãos, é algo espiritual e a gente tem que fugir das discussões, não é do embate, não é da pregação. De discussões, quando a gente vê que virou aquela discussão fútil e tola, a gente vai orar para a pessoa, né? Porque a discussão se torna algo infrutífero, né? Mas, assim, o embate, até certo ponto, ele é bom. As dúvidas, né? O embate é até um pouco caloroso, mas quando a gente vê o que entrou no campo da discussão, da troca de farpa, da ofensa, aí a gente entrega nas mãos de Deus e paramos ali, não nos permitimos ir além, né? Mas é isso aí, Tomé, obrigado, viu? Bom, leia esse último slide, Tomé, para a gente dar uma pausa para o intervalo, né? Porque eu vou ler rapidamente os slides, que eu gostaria hoje, irmãos, de ler mais o livro-texto com vocês, sabe? Eu acabo não lendo um pouco o livro-texto, eu separei algumas partes aqui para que a gente possa lê-lo, né? Estão gostando do livro-texto, irmãos? Estão achando bom? Então, joia. Então, leia para nós, Tomé. Perspectiva da nova arqueologia. A teoria, a arqueologia sírio-palestina ou bíblica é, na realidade, o construto de técnicos profissionais, pessoas que gastam muito tempo e energia, entre aspas, no pó. Exercício multidisciplinar, ambientalismo, ecossistemas e arqueologia. Olha aí, ó. Crente que gosta do pó, tá aí, ó, uma outra oportunidade. Vai fazer arqueologia. Já que você gosta, né? Parafraseando aqui as palavras. É claro que aqui é pó mesmo, não é boca no pó não da oração, viu, irmão? Aqui é pó mesmo, é trabalho, né? Hoje, com as novas tecnologias, facilitou muito, mas antigamente era muito mais difícil, muito mais perigoso, viu, irmãos? Inclusive, riscos seríssimos, porque muitas vezes alguns arqueólogos achavam certas coisas, aquilo estava há tantos séculos fechado que criou certas bactérias que no momento em que eles entravam naquele ambiente, né, eles eram contaminados e alguns mortos repentinamente. O que não é a paixão por uma área, né? O que não é a paixão, né? Eles sabiam disso, e estavam indo lá. Hoje, com toda a ciência, a tecnologia, os aparatos, né? Então, antes de abrir certas coisas, eles fazem certos testes. Se tornou uma coisa mais preventiva, né? mais segura. Por outro lado, os riscos também são imensos, viu? Também. Porque tem coisas que a gente não sabe, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Até aí, tudo bem? Então vamos para o nosso intervalo. A gente volta em instante. Alguma pergunta? Não? Né? Como eu disse para vocês, irmãos, eu quero ir para o livro-texto. O livro-texto tem tantas informações, então hoje eu quero trabalhar aqui, ainda dentro da Suméria, o estandarte de Ur. Eu até mandei no canal para vocês um artigo e um vídeo dentro desse artigo. Eu achei fantástico o artigo da professora Joelza Esther Domingues, né? Eu vou já compartilhar aqui com vocês parte desse texto.
E o vídeo dela, muito legal, falando sobre estandarte de Ur. Tá? Como eu disse, irmão, são muitos achados, são muitas descobertas, é muito maravilhoso. E depois eu quero também falar um pouco também, no livro texto do pastor Ernesto Anini, ainda sobre as antiguidades e o valor cultural de Ur. Quero ler algumas partes aqui com vocês. Como vocês viram nos vídeos com o Rodrigo Silva, história das mais variadas. Os sumérios, irmãos, esse povo da Mesopotâmia, eles tinham conhecimento hidrográfico, tecnológico no sentido da hidrografia, com relação às nascentes, com relação à irrigação, com relação às escolas. Nós vemos que eles tinham conhecimento de ciência, claro que misturando com a religião, a maneira em que eles se comunicavam, muitas vezes fazendo até algumas divulgações médicas de alguém que foi achado infeccionado com algum tipo de infecção ou algum tipo de bactéria. A maneira em que os médicos da época faziam as suas divulgações parece hoje o Ministério da Saúde nos nossos jornais, fazendo uma comunicação igual. Então, assim, é fantástico. Algumas cirurgias na cabeça que pareciam ter tido êxito, remédios, ou seja, era uma civilização muito além daquilo que a gente imagina, né? E isso tudo só mostra o quanto o ser humano já era inteligente naqueles dias, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, a gente vai ler algumas coisas depois e a gente volta, então, já, depois do nosso intervalo, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos parar? Então, tá bom. Vamos dar uma pausa, tá bom?